Vamos lá, convido todo mundo para a gente fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos fazer uma conexão com a espiritualidade presente. Nesse momento, sentindo toda a alegria da consagração, este momento para com Deus, vamos elevando os nossos pensamentos para junto da espiritualidade maior, fortalecendo os nossos vínculos, sentindo o carinho e a presença dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda. Preparando, nos inspirando, nos acolhendo, que possamos, juntos deles, saudar os mentores deste trabalho, do Espírita Sul, por estarem conosco durante a semana, nos lembrando dos estudos, nos aconselhando, nos intuindo, assim como agradecidos também aos nossos mentores dos nossos lares, esses espíritos amigos que nos protegem, que nos auxiliam na nossa casa, que é o nosso primeiro lugar de refúgio, de fortaleza, que auxiliam também para que tenhamos sempre paz. E assim nós vamos permitindo a entrada da espiritualidade em nossa casa. Vemos os índios itaporãs, os brogotás, os pretos da princesa Isabel e os filhos do deserto de Sudamia, que vão adentrando desde o portão principal, passando por todos os cômodos, pelos quartos, cozinha, banheiros. Vão limpando, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade desses ambientes, queimando formas pensamentos, miasmas, toda e qualquer negatividade com suas ervas, com seus incensos. E assim, aos poucos, a gente vai vendo a nossa casa higienizada, vamos vendo os samaritanos também fazendo um trabalho de acolhimento aos nossos irmãos. E assim, gratos, vamos nos conectando também a Ricardo, aos seus soldados, arqueiros, lanceiros, pedindo a ele que deixe um ou mais deles à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade ao longo dessa semana. Que só possa permitir a entrada daquilo que for autorizado pelo Pai. E dessa forma, nesse momento, nós vemos a nossa casa envolvida por uma cúpula de proteção, guardada, no seu topo um farol luminoso, vemos uma bandeira branca hasteada, sinal para que a espiritualidade amiga veja que naquele ambiente, neste momento, está sendo realizado um evangelho e que a espiritualidade possa se fazer presente com os irmãos necessitados da palavra e dos ensinamentos desta noite. Nos ligamos também à professora Eurípides Barçanufo, o Dr. Bezerra de Menezes e toda a falange de espíritos que os acompanha. E vamos sentindo a presença dos nossos irmãos apóstolos, os primeiros cristãos, espíritos dedicados na propagação do Evangelho, na vivência com o Cristo, no seu aprendizado, irmãos que abdicaram os seus bens para estarem com Jesus e pudessem, dessa forma, compartilhar seus ensinamentos para conosco hoje. Nos ligamos também à nossa Mãe Maria de Nazaré, sentimos o seu carinho, o seu calor de mãe. E nos momentos de tristeza, de angústia, de solidão, possamos nos lembrar da imagem de Maria, nos consolando, nos amparando. E assim sentimos a presença do nosso mestre e irmão Jesus.
Damos as mãos ao Cristo e agradecemos por hoje estarmos aqui juntos, buscando o conhecimento, buscando através do Evangelho transformar as nossas vidas, melhorar as nossas vidas, os nossos sentimentos, aquilo que temos em nós, para que possamos aproveitar essa encarnação bendita. E assim, agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos reunidos em seu nome, em nome de Jesus, por termos saúde, a nossa família, pelas oportunidades, pelas dificuldades. Do fundo do nosso coração, te dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho desta noite. Espero que todos estejam bem. E vamos para o nosso estudo. Vamos lá, iniciando um capítulo novo hoje. Vamos para o capítulo 16. Servir a Deus e a Mamon. E a gente vai fazer a leitura dos itens 1 e 2. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas capítulo 16, versículo 13. Dei uma bugada aqui. E eis que, chegando-se a ele, lhe disse, bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu, por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é, porém se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou, quais? E Jesus lhe disse, não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mancebo, o jovem moço, lhe disse, eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? E Jesus lhe respondeu, se queres ser perfeito, vai e vende o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu essa palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículos 16 e 24, e Lucas, aliás, três passagens, né? Lucas capítulo 17, versículos 18 a 25, e Marcos capítulo 10, versículos 17 a 25. Só uma observação que tem feita pelo próprio Kardec. Em hebreu, a mesma palavra que emprega para designar cabo é camelo. Então, com a tradução, a primeira acepção seria a menos natural. Então, que a gente compreenda que camelo seria um cabo e não especificamente o animal ao qual não faria muito sentido, né, essa analogia de Jesus. Eu fiz duas postagens questionando essa questão da riqueza, né?
primeira era se as pessoas gostariam de ser ricas, de obter a riqueza. E foi bem disputado ali, né? Tinha o sim, o não e o talvez. Não sei se vocês responderam, vocês podem ir lá responder, mas depois do evangelho não vai ter graça. E estava bem acentuado as pessoas que gostariam de ter a riqueza. E aí, a outra pergunta é se a riqueza interferiria, né, na questão da vida espiritual da pessoa. Impediria ela de ter uma vida espiritual melhor, digamos assim. E aí as pessoas, a maioria delas, até o momento, está dizendo que não. Vamos entender então se é possível, né, obter riquezas e ser uma pessoa espiritualmente elevada. Quando Jesus diz a frase "ninguém pode servir a dois senhores", ele diz que nós não podemos viver simultaneamente fascinados pelas coisas materiais e comprometidos com a salvação do espírito. Então, não é possível, nem um pouquinho, a gente ter essa possibilidade de a gente viver para o material e, ao mesmo tempo, viver para o espírito, pois é impossível conciliar esses princípios que são completamente opostos. Quando nós desencarnamos, nós levamos o nosso material, nós levamos o nosso corpo, nós levamos as nossas riquezas? Não levamos. Então, qual é a vida verdadeira? A vida espiritual. Já se tem essa divisão, a gente já percebe, já tem essa concepção dessa separação. No título desse capítulo do Evangelho, fala servir a Deus e a Mamon. Qual que é o sentido dessa palavra Mamon? O que é Mamon? Então, Mamon é o império das coisas materiais, viver para as coisas materiais, para os prazeres desequilibrados, esses prazeres que acabam desvirtuando, né, os nossos sentimentos em relação à espiritualidade, que são únicos capazes de conduzir o homem à verdadeira felicidade. Esses sentimentos de pureza, de espiritualidade, é o que nos leva a Deus. Não tem como, eles não combinam, né, com os prazeres, com as coisas materiais. Então, tudo que prende a gente à matéria nos impede de ter um avanço espiritual. Qual foi a primeira, então, recomendação nesse exemplo que está no item 2, essa passagem do item 2, do jovem moço que vai procurar Jesus, querendo seguir Jesus, né? E é curioso que é um rapaz, não é uma pessoa de idade, é um jovem que, assim como aqueles pescadores que acompanhavam Jesus, tinham abnegado da sua vida. Só que aqueles pescadores, eles não tinham muito também. Tá aí mais um motivo pelo qual Jesus os conquistou pelo coração. E aí esse jovem moço, diferente dos pescadores, abastado, cheio de bens e de riquezas, busca, né, a Jesus como obter a vida eterna. E Jesus traz lá os mandamentos. E é muito claro, os mandamentos, eles são ordens, né? São direcionamentos muito claros. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honrai o seu pai e a sua mãe, amar o próximo como a si mesmo. A gente pode tentar seguir nessa vida, nessa linha. A gente consegue? Consegue obedecer os 10 mandamentos. Ok. Falta algo mais, né? Falta algo mais. Quando a gente fala o amar ao próximo como a ti mesmo, a gente está tratando de respeito. E se eu quero um respeito para que todos tenham as mesmas oportunidades, os mesmos direitos que eu conquistei com o meu esforço ou conquistei através de uma herança deixada, que a gente não sabe de onde veio os bens desse moço, esse moço, né, recebe uma segunda orientação, que é a que se desfizessem dos bens materiais, porque as ações práticas vindas lá dos mandamentos, a gente vai obedecer, porque são ordens, são leis. Agora,
essas leis do coração trazidas por Jesus, elas eram um pouco mais difíceis de se compreender e muito mais de se executar. Então ele pediu que ele se desfizesse dos bens, que doasse aos pobres e seguisse. Até porque se Jesus quisesse aquele rapaz na sua companhia, ou melhor, se aquele rapaz quisesse de fato seguir Jesus, ele não ia precisar daqueles bens. Então que ele de fato se desfizesse daquilo que ele possuía. E o jovem ficou triste. O jovem lamentou. Jesus pedindo para que ele se libertasse daquela fortuna, ele estaria orientando e dando um ensinamento, trazendo um ensinamento, para que ele se dispusesse daquilo que prende os homens. Né? Porque, ok, ele poderia seguir Jesus e poderia continuar tendo os bens materiais, mas ele ia estar ligado ainda a esses bens materiais. E para acompanhar Jesus, para entender qual era o sentido da elevação espiritual, ele não poderia estar mais atrelado àquilo. Aquilo já teria que fazer parte do passado. Se desfazendo dos bens materiais, o jovem ele estaria praticando a caridade, né? Oferecendo àqueles que não têm nada, aqueles bens que ele tinha. Ele teria praticado o desapego, ele teria praticado, estaria se desvencilhando das coisas que o trariam vaidade, das coisas que o trariam orgulho. E tudo isso faz com que você tenha esse progresso espiritual. Mas o jovem não estava preparado naquele momento para isso. Então ele via como a desfeita dos seus bens uma dificuldade. E a gente passa por isso também, né? E a gente vê, como outro comentário aqui, né? Quer dizer que se a gente não pode ser rico, a gente não pode almejar a riqueza, a gente tem que viver na pobreza, na mendicância, de forma alguma. De forma alguma. A gente tem que saber utilizar a riqueza. Alguém fez um comentário depois para mim, por conta das mensagens dos stories, né? Que a gente precisa saber utilizar a riqueza sem fazer com que ela nos prejudique na nossa vida, sem que vire uma obsessão. Né? A gente tem muito hoje a teoria da prosperidade vinculada à religião e a gente faz com que o sucesso da vida seja ter o sucesso material. A gente precisa estar bem, mas a gente precisa apenas do necessário. A gente não precisa de coisas supérfluas. Quanto mais nós temos, boa noite, Lise, quanto mais nós temos, quanto mais nós possuímos, mais dificuldade nós vamos ter para estar conectados ao espiritual. Mais dificuldade, mais apegado às coisas da matéria nós vamos estar. As perdas que a gente vir a ter da matéria, mais sofrimento elas nos trarão, porque a gente deixou a compreensão da necessidade da matéria de lado. A matéria é importante para a nossa evolução. Nós precisamos tê-la, faz parte do nosso progresso obter algumas coisas para que nós alcancemos outras. Só que a gente tem que ter o discernimento de usufruí-la bem, de não ser fútil, de não usar por vaidade, para usar para soberba, para futilidade, né? Que nós possamos utilizar o dinheiro e as riquezas para o que seja, para o que for necessário, para que ele não nos atrapalhe a encarnação. Porque a gente sabe que o poderio, né, nos leva à ganância, nos leva a determinados sentimentos que a gente não sabe ainda se a gente está preparado para lidar. Então a gente fala assim, eu queria ter a riqueza.
Só que a hora que eu obtenho essa riqueza, eu me desvirtuo. Eu saio dos caminhos programados para a minha encarnação. E aí o que acontece? Eu perco a verdadeira utilidade daquela vida. Porque algo que eu objetivava, alcancei, e aquilo me fez mal. Então, que a gente saiba utilizar, né, esses bens ao qual a gente conquista ao longo da vida, para que eles não sejam um fator impeditivo para a nossa encarnação. Por que é difícil, então, um rico entrar no reino dos céus? Porque ele sofre com uma intensidade maior esses apelos, essas tentações que o mundo e os prazeres do mundo nos oferecem, né? E ele se opõe completamente às propostas espirituais que naturalmente acabam nos afastando de Deus. Então, eu vou começar a prosperar materialmente. A gente fala assim: "Ah, quero ganhar na Mega Sena", né? Aí a hora que eu ganho na Mega Sena, eu sumo, esqueço dos meus amigos, vou viver uma vida de viagens, de curtição. Eu que era um trabalhador assíduo da casa espírita, deixei de ir à casa espírita por uma porção de motivos. Então, a gente vai ter medo, vai ficar com medo de sentir a inveja das pessoas, e vão haver situações como essa. Fora que nós mesmos somos tentados, né, a ostentar, a mostrar mais do que nós temos, mais do que nós precisamos. E aí, como é que um rico entra no reino dos céus? Se o rico fosse rico mesmo, ele faria a proposta de Jesus. Qual é a proposta de Jesus? Doa tudo e me segue. Então, para que a gente vai querer a riqueza, sendo que a proposta de Jesus é que a gente justamente se liberte dela, para justamente se libertar em espírito. E é curioso porque se a gente fala assim: "Ah, não, mas se eu vou usar o exemplo da loteria novamente, né? Ah, se eu ganhar na loteria eu vou doar muita coisa para os pobres." Hoje, com o pouco que talvez você ganha, você faz alguma coisa já? O que você propõe, né, de libertação nessa proposta de Jesus? Porque de fato, é difícil a gente abandonar tudo e viver uma vida de pregações, uma vida de martírios, de sofrimento, de dedicação ao Cristo. Quantos de nós teria a abnegação e o desprendimento que Chico Xavier teve, por exemplo, dos bens materiais? Ele podia muito bem requerer os valores dos mais de 400 livros que ele psicografou. E ele não ficou com nada. E ele poderia ter vivido uma vida de conforto. Não precisaria nem ser uma vida de riquezas. Mas ele poderia ter uma vida de conforto. E ele viveu com o mínimo do que ele precisava. Porque ele sabia a responsabilidade da missão, né, do compromisso dele, e que se ele, por acaso, tivesse a riqueza, talvez não conseguiria cumprir com essa missão. A gente não sabe muito bem quais são as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, as nossas missões, mas se elas todas estão interligadas, inclusive a riqueza é um motivo delas, a gente já compreende, já entende o porquê de ser dessa forma. E se por acaso vier, né, a riqueza, vier as possibilidades, que a gente tenha muito cuidado, que a gente saiba usá-la com muita sabedoria, com muito conhecimento, porque ela vai vir justamente para nos testar. E a hora que a gente é testado, a gente acha que a gente está espiritualizado, que a gente está no caminho certo, que a gente aprendeu alguma coisa, mas a hora que a gente é colocado no teste, nem sempre a gente está preparado, né? E aí a gente acaba caindo em tentação
e errando e falhando e acumulando dificuldades para justamente as vidas que vêm depois. Tentando aqui puxar uma das mensagens que eu trouxe para a gente hoje, ambas são do caminho verdade e vida. Essa aqui chama-se Um Só Senhor. E ela diz o seguinte. Antes de ler aqui, vou ler as mensagens de vocês. A Lise tem medo da riqueza, justamente pela facilidade de desvirtuar, né, do caminho. O Edu também comentou aqui que pensa que a riqueza é uma prova mais difícil do que a pobreza. Pois é, só a gente vivenciando mesmo para a gente experimentar e dar valor para esses caminhos que nos são colocados. E a mensagem Um Só Senhor diz o seguinte: se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a quem ele deve servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Deus e ao mundo em um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios do seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhes aos interesses sublimes com humildade. Para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Me lembrei, lendo esse texto, de Divaldo e da Mansão do Caminho, né? Quantas crianças ali adotadas por ele, que são consideradas, né, como se fossem seus filhos, vivem na Mansão do Caminho. Quantas crianças foram tiradas do mal, das ruas, foram salvas, e Divaldo teve essa possibilidade de colocar essas criaturas nesse caminho do bem, de dar uma casa, de dar comida, de dar amparo. Quantas têm essa possibilidade? Quantas têm esse alcance? E aí a gente tem esse exemplo muito rico, né, de uma pessoa que teve acesso às riquezas e que pôde transformar, de uma certa forma, um conforto para aquelas crianças lá de Salvador, onde fica a Mansão do Caminho. É um trabalho muito bonito e que deixa aí o exemplo para a gente poder se espelhar, né? Caso a gente um dia, quem sabe, tenha essa prova. A riqueza é uma prova também. O outro texto chama-se Propriedade. E ele diz o seguinte: o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Então, a gente continua vendo briga por território, as guerras, tudo isso pelo quê? Por territórios, pelo bem material. São mortes que acontecem por assaltos, por um carro, por um relógio, por um celular. E também tem as questões que envolvem, né, o nosso ser. As pessoas que morrem pela vaidade, pelo orgulho,
porque brigam, porque não sabem ouvir não, porque não têm tolerância. Isso tudo demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Nós aprendemos a ter as coisas? Nós aprendemos a possuir tudo que nós temos? Vamos fazer uma reflexão agora. Nós temos, sei lá, uma casa para morar, nós temos um carro que nos transporta, nós temos pão na nossa mesa, nós temos um trabalho que nos oferece o dia a dia de colocar o melhor de nós e que vai se converter em uma riqueza para manter outras posses. Então, a gente tem coisas, nós possuímos coisas. Quando nós perdemos essas coisas, nós sabemos perder, nós entendemos por que que nós perdemos. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer da formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidadosa. Apenas convidamos a quem nos lê essa mensagem a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma, como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertencem a Deus, que nos concede de acordo com os nossos méritos. Então, nós temos as posses, sabemos lidar com elas, mas lembremos que tudo isso são empréstimos de Deus. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhantemente luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu com o jovem moço dos ensinamentos de Jesus. Então, para a gente finalizar, que nós possamos viver na Terra sem sermos da Terra, que possamos viver nesse planeta com as coisas que ele nos oferece, com tudo que nós possuímos, mas que nós lembremos constantemente que nós somos seres espirituais, né? Que tudo que nós temos aqui é efêmero, é passageiro, que nós vamos de fato enriquecer a nossa alma, enriquecer o nosso espírito através das conquistas do nosso ser, das coisas boas que nós vamos fazer, das caridades que nós venhamos a praticar, as coisas positivas que vão enobrecer a nossa alma, porque isso aqui vai ficar, né? O Rafael vai ficar. Qual é o legado que o Rafael vai deixar? Qual é o legado que cada um de nós, através daquilo que foi em terra, vai deixar? Então isso é o mais importante, muito mais do que nós possuímos, dos bens que nós possuímos, daquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos, para aqueles que nós amamos, que um dia vai virar pó. Um dia aquilo não mais existirá. Pode auxiliar a vida daqueles que vierem depois, mas o verdadeiro ensinamento, a verdadeira herança que nós vamos deixar, o nosso verdadeiro legado, são as coisas boas que nós fizemos para as pessoas. E aquilo que um dia tocou o coração delas, aquilo que um dia tocou o nosso coração. Que nós vivamos na Terra sem ser da Terra. Maravilha? Vamos fazer então as nossas vibrações. Se quiserem comentar, deixar aí também nos comentários o nome das pessoas para as vibrações, fiquem à vontade. Então vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos para junto da espiritualidade amiga presente.
E vamos sentindo toda essa vibração de amor, toda essa energia que nos envolve neste momento, no circular. Vamos sentindo como se fosse uma grande espiral, essas vibrações de amor, de carinho, nos envolverem. Vamos sentindo elas saindo de nós, com muita amorosidade, do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Que a espiritualidade presente possa absorver toda essa energia, todos esses sentimentos bons e direcionar para as vibrações para o bem universal, para o planeta Terra, por todos os povos que aqui vivem, por aqueles que vivem em conflitos, em guerras, vivem em desastres naturais, pelas criaturas que passam fome, que vivem em misérias. Vibremos pelo nosso país, pelo Brasil, pelos dirigentes desta nação. Vibremos pelas pessoas que sofrem nas ruas, sem um lar, sem família, sem o pão. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos idosos nos asilos, aos encarcerados nas prisões, aquelas criaturas que estão doentes em suas casas, seus cuidadores. Vibremos aquelas pessoas que passam, que vivenciam violência dentro das suas casas. Vibremos aos hospitais, às UTIs, aos profissionais da saúde, às criaturas que desencarnaram pela Covid, seus familiares. Vibremos pelos nomes colocados para a leitura de hoje. Vibremos por José Lima, Marcos Mendonça, Lúcia Martins Inocêncio. Vibremos por Luana, por Giovanni, Pedro Costa, por Maria Madalena Nicolau, por Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Maria Lúcia, Norma Soledade, Terezinha Santos, Denival Santos, por Diego Ramires, por Sofia, Dolores, Vitória, Eleandro, Josmar, Thaís, Gustavo, Manuela, por família Arruda, pela família Zerniani, por Daniele, Gilvandro, Sirlene, por Gil, por Garibaldi, Ida, Taíde, Gustavo, Elazir e Suzana, por Tamires, Farias, Marisa e Vanildo, Gabriela, Amanda, Danilo e Marlene Avanço, por Nádia Soledade, Alberto Magalhães, Anita Soledade, Marina Soledade, Cremilda Magalhães, Marcelo, Santana, Priscila Eglio, José Inácio, pelos filhos e netos de Arida Costa, por Elane Carvalho, Almira Carvalho, vibrações também para Daiane, pela Clínica Fecundar, para Neuza de Oliveira, para Anderson de Oliveira. Que todas essas pessoas possam sentir esse amor deixado neste momento. Os amigos que
não puderam estar presentes conosco neste Evangelho, aqueles que vão acompanhar em outro momento. Vibremos por nós mesmos. Possamos, durante a nossa noite, receber todas as bênçãos necessárias para pelo nosso fortalecimento ao longo da semana, para que estejamos bem. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra possam fluidificar as águas deixadas, que possam colocar nelas os remédios necessários, salutares, para o bem do nosso físico, para o nosso bem espiritual. E assim colocamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E nos ligamos ao Pai, pedindo a Ele que nos envolva ao longo dessa semana, nos protegendo contra toda e qualquer negatividade, contra todo e qualquer mal. Possamos estar fortalecidos em uma cúpula, isolados deste mal. Possamos nos manter guardados, cuidando sempre dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, para que elas sejam sempre as melhores possíveis. E encerramos dizendo: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Estejamos todos bem, que tenhamos uma noite abençoada, uma semana protegida aí por Deus. Possamos durante a nossa noite aí repousar, estar firmes por mais uma semana, lembrando sempre dos ensinamentos dos nossos evangelhos. Obrigado pela companhia, bom descanso a todos. Como disse a Fernanda aí, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Até!